Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. É muito comum que em muitos momentos da nossa vida, principalmente quem estuda espiritualidade, principalmente quem estuda comportamento humano, que busca o autoconhecimento, é comum que em alguns momentos da nossa vida, em alguns períodos, a gente acabe se cobrando demais. E a gente acabe esperando da gente mesmo uma certa perfeição. Principalmente quando a gente fala sobre espiritualidade, você vê que muito daquilo que a gente passa é para nossa evolução, de que nós estamos aqui encarnados, inclusive para que a gente aprenda, para que a gente expanda a consciência. Pode ser que isso seja um convite para a gente mesmo a começar uma cobrança de perfeição. Então, a gente começa a cobrar uma perfeição que a gente ainda não pode exercer, uma excelência que ainda não está na nossa capacidade atual devido ao nosso atual nível de consciência. E aí a gente pode acabar olhando para outras pessoas, a gente pode acabar aprendendo coisas, ensinamentos, ideias, e a gente acabar cobrando esse perfeccionismo, cobrando essa praticidade, acabar vendo as coisas como simples demais e não entender a nossa humanidade, não entender as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas travas, as nossas limitações. Então, muitas vezes, principalmente quando se trata de religião, de crença, a gente às vezes vai se cobrar demais para que a gente possa ter contato com o divino. Então, eu preciso andar certinho, eu preciso estar no caminho reto, eu preciso seguir esse caminho de forma a não ter falhas, de forma a não tropeçar, a não sair do caminho. Ou seja, eu preciso ser correto em todas as minhas ações. Eu preciso estar sempre fazendo a coisa certa. Eu não posso errar. Eu não posso falar uma palavra atravessada. Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir medo. E nós muitas vezes nos cobramos esse tipo de postura. E a gente não entende que nós ainda estamos em um processo de aprendizado e que ainda estamos expandindo a consciência. E que essa expansão, esse nível de consciência, ele é dinâmico. Então, nesse momento eu vejo as coisas a partir do nível de consciência que eu tenho nesse momento. Mas daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu vou estar vendo a realidade de uma forma diferente, porque a minha consciência também se modificou. Como ela é dinâmica, ela mudou. Eu estou vendo as coisas de forma diferente. As minhas crenças também vão mudando. A forma como eu penso sobre as coisas também vai mudando. Porque o nível de consciência ele é dinâmico, ele muda. E cada pessoa carrega um nível de consciência diferente que enxerga as coisas sobre seu determinado modo de ver, e esse modo de ver também vai se modificando ao longo do tempo. Ou seja, está todo mundo em seu próprio caminho, vendo as coisas da sua própria maneira. E cada um está nesse processo de aprendizado, e conforme o tempo vai passando, nós vamos tendo experiências, a gente vai enxergando coisas que até então antes a gente não enxergava. Isso não existe, não é para que a gente se cobre, do tipo, eu deveria ter visto isso que aconteceu no passado. Mas se a gente não conseguiu enxergar uma determinada armadilha, se a gente não conseguiu enxergar uma pedra no nosso caminho e a gente tropeçou, a gente não conseguiu enxergar essa pedra, enxergar esse aparente obstáculo, porque o nosso nível de consciência não comportava enxergar aquilo. Então não teria possibilidade. Se a gente tivesse possibilidade de ter enxergado aquilo naquela época, a gente ia ter enxergado. Não existe essa possibilidade. Então muitas vezes a gente se cobra excessivamente porque nós não entendemos que
o nosso nível de consciência na época era diferente. E mesmo assim, nesse momento, a forma como a gente vai expressar a nossa excelência, a nossa amorosidade, a nossa alegria, a nossa paz interior, vai depender do nosso nível de consciência também. E do quanto a gente está identificado com o próprio ego. E todos nós estamos identificados com o ego em um certo grau. Então vai ter alguém que vai estar mais desidentificado, vai ter outro que vai estar mais apegado ao próprio ego, à própria personalidade, que só vai conseguir olhar para o próprio umbigo. Já vai ter outras pessoas onde ela já se depurou um pouco mais, o ego dela já não é mais tão rígido, já não é mais tão grosso. Então ela não olha para as coisas somente através do próprio umbigo, né? Ela consegue ver as coisas de forma clara, ela consegue naquele momento enxergar o outro também, não viver se projetando no outro, porque ela está um pouco mais desapegada do ego. O ego dela já não é mais tão rígido, ele é um pouco mais maleável, um pouco mais flexível. E essa flexibilidade ajuda ela a enxergar a vida como ela é, né? De uma forma mais semelhante como ela é. Mas para a gente conseguir enxergar a vida de forma límpida, a gente vai precisar ter um desapego quase integral com o ego. A gente vai precisar realmente entender profundamente quem a gente é, conhecer profundamente quem a gente é, por essência, de forma profunda, para que quando a gente olhe para a realidade, a gente não se projete, não tenha filtros no nosso olhar, para que a gente consiga enxergar de forma clara, de forma nítida. Porém, mesmo assim, a gente precisa entender que vai ter momentos que a gente vai estar mais equilibrado, mais saudável, mais conectado com amor, com a paz. Momentos onde a gente vai estar mais ligado ao nosso próprio centro, sentindo mais conexão com o divino. E vai ter momentos que a gente vai se sentir mais desconectado, que a gente vai estar com mais ansiedade, com mais medo, com mais insegurança. Momentos onde a gente vai deixar a nossa sombra entrar na frente. E no momento que essa sombra entra na nossa frente, a gente vai perder um pouco da percepção, a gente vai ver as coisas de forma mais rasteira, a gente vai se equivocar mais, a gente vai ficar com mais raiva, a gente vai ter mais insegurança, a gente vai ficar mais ansioso. Isso faz parte desse processo que todos nós estamos vivendo. Então vai ter momentos que a gente vai se sentir bem mais conectado, mas vai ter momentos onde a gente vai se sentir mais desconectado, mais desligado. O que é importante saber é que, independente do quão desconectado nós estamos de nós mesmos, independente do quanto a gente se sente desconectado com o divino, seja dentro da gente, seja fora, essa desconexão, ela não pode ser 100%. A gente não pode ter uma desconexão integral com a fonte criadora, com Deus. Isso seria impossível. Porque existe uma centelha divina dentro da gente. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então existe algo também do Criador dentro da gente, na nossa composição. Então não tem como a gente se desconectar 100%. Por mais que em muitos momentos a gente sinta que a gente está desconectado 100%, isso é equívoco, é uma ilusão, porque nós não podemos nos desconectar 100%. Isso significa que, seja qual for o estado que nós estamos de desconexão com a gente mesmo ou com o divino, que acaba sendo a mesma coisa, a gente pode se reconectar. Então, independente da estrada que você pegou, independente do caminho que você está, embora você ache que naquele caminho que você começou a prosseguir, você entenda que aquele caminho é uma estrada sem saída, uma rua sem saída, não é uma rua sem saída, independente do caminho que você pegou, porque todos os caminhos, existe uma passagem pela qual você consegue se reconectar consigo mesmo, se reconectar com a sua própria essência. Se você está aqui ainda, independente das suas condutas, independente das suas escolhas, independente dos caminhos que você
trilhou sejam errados, sejam certos na concepção da sua própria mente, se você ainda está aqui ouvindo esse vídeo, e mesmo que você não estivesse vendo esse vídeo, ouvindo este vídeo, mas se você está vivo, se você tem consciência sobre si mesmo, então ainda há chance. Então significa que o caminho não está perdido, que você pode começar a entrar naquela passagem até então secreta que te leva ao Criador novamente. Porque esse caminho está dentro da gente. Esse caminho está dentro da nossa consciência. E às vezes a gente precisa tomar rumos diferentes, a gente precisa entrar num caminho onde a gente sinta que nós não temos saída, para que a gente perceba que sempre há a possibilidade de reconexão com a gente mesmo, que sempre há a possibilidade da gente se conectar com o divino dentro da gente. É impossível que não exista um caminho de volta, sempre existe. E às vezes a gente precisa entrar em alguns caminhos, a gente precisa se equivocar de muitas maneiras, bater a cabeça na parede, né, dar murro em ponta de faca, para que então depois a gente tenha essa convicção de que só a conexão com a essência real. E como diz, por exemplo, Calunga, né, dizia o Calunga, que é o espírito ao qual o Luiz Gasparetto ele tinha contato, e o Calunga dizia: todos os caminhos são caminhos. Então, independente do caminho que você siga, esse caminho, cedo ou tarde, ele vai servir para que você volte para a conexão consigo mesmo. Que você volte para o caminho que você tem que trilhar. O caminho do seu coração. O caminho da sua alma. Então, independente do caminho que você tomou, é claro que aqui nesse momento que eu estou conversando com vocês, eu não estou querendo dizer que dependente do que você tenha feito, você não vai ter as colheitas das coisas que você plantou. Você vai sim colher. Então, como diz, por exemplo, a Mayra, que é uma médium que faz cartas psicografadas, ela faz entrevista com os espíritos e depois faz essas cartas. Eu acho o trabalho dela muito lindo, muito bonito. Eu acho o caráter dela também muito bonito, daquilo que eu consigo enxergar e ver aqui de fora, né? Não conheço ela profundamente, mas é uma pessoa que tem uma luz muito grande, isso dá para reconhecer de fora. E ela diz: se você plantar banana, você vai colher banana. Se você plantar goiaba, você vai colher goiaba. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você pode escolher não plantar, mas a partir do momento que você planta, a colheita vai ser obrigatória. Então, eu conversando aqui com vocês sobre esse assunto, eu não estou querendo dizer que o que você plantou, você não vai colher. A gente colhe no meio do caminho. Enquanto a gente está ali caminhando, a gente vai colhendo aquilo que a gente plantou. É obrigatório a colheita. Porém, independente daquilo que a gente plantou, independente daquilo que a gente está colhendo, ao longo do eterno, a gente sempre tem a possibilidade, primeiro, de se reconectar com a gente mesmo, de se reconectar com o divino que existe dentro da gente e, ao mesmo tempo, reajustando essas sementes que a gente plantou no lugar errado, essas sementes que não eram sementes boas, e então deram frutos meio amargos, ou que não foram bem cuidadas e a fruta não se desenvolveu completamente, enfim. Ou essas ervas daninhas que a gente foi plantando na vizinhança, no jardim de nossos vizinhos, de outras pessoas. Então, mesmo que a gente plante essas coisas e colha, a gente ainda assim tem como reparar essas coisas. E muitas vezes a gente sente que não tem como reparar. E muitas vezes a gente sente que a gente está fadado a se sentir desconectado. Que a gente precisa ser santo para a gente poder se sentir conectado com o divino dentro da gente. Para a gente poder sentir a presença de Deus. Mas independente se eu estou trilhando o caminho do santo ou estou trilhando o caminho do pecador, isso, claro, estou usando símbolos. Independente de qual caminho eu estou trilhando, eu ainda tenho a mesma possibilidade de reconexão comigo mesmo. A diferença, né, entre o santo e o pecador, tem essa frase que inclusive eu não lembro quem disse,
mas acho que é o Yogananda, que diz que a diferença entre o santo e o pecador é que o santo é o pecador que não desistiu. Então essa é a única diferença. O santo ele vai enxergar que, independente se ele está trilhando o caminho do pecado ou da santidade, Deus continua perto dele. Ele continua tendo a possibilidade de conexão com Deus. O pecador, ele acha que não consegue. Então essa é a diferença entre o santo e o pecador. E como o santo ele consegue enxergar que, independente dos caminhos que ele pegue, independente dos caminhos que ele trilhe, aquele caminho vai levar ele a Deus, então ele vai por livre e espontânea vontade, porque ele sabe que, independente do caminho, mesmo que ele demore para chegar no destino, mesmo que ele sofra muito nos caminhos que ele até então vai escolher, ele sabe que inevitavelmente esse caminho vai levar a Deus. Então, ele já encurta o caminho. Ele já fala, já que o destino acaba sendo o mesmo, em vez de eu ficar sofrendo aqui, escolhendo os caminhos que vão me trazer sofrimento e dor, que são até então desnecessários, eu vou trilhar o caminho mais rápido, mais fácil, mais simples, porque ele tem essa compreensão. Então, a gente não precisa se tornar um santo. Nós não precisamos nos tornar um santo, nos tornar um iluminado, para que a gente possa sentir a presença do Criador dentro da gente, para que a gente possa se conectar com a gente mesmo, com o divino que existe dentro da gente, para a gente se sentir conectado à fonte criadora, à nossa própria centelha divina, para conseguir expressá-la aqui nesse mundo, colocá-la em tudo o que a gente faz. A gente não precisa se tornar santo. E às vezes a gente se cobra demais. E essa cobrança, ela acaba sendo, de uma certa forma, pisar no próprio pé. Por quê? Se a gente já está se sentindo desconectado, quando a gente sente que os nossos atos impossibilitam integralmente a conexão com o nosso verdadeiro eu, a conexão com Deus, então, mesmo que essa conexão não seja impossível, por a gente achar que é impossível, por a gente achar que não é possível, que a gente não tem essa capacidade devido aos nossos erros, que a gente tem que se lapidar, que a gente tem que pagar penitências para que a gente possa se limpar de nossas impurezas e aí então poder ter essa presença com o Criador, sentir a presença do divino dentro da gente, a gente acaba barrando essa conexão. Mas essa conexão ela não é barrada em si por causa do erro, mas por causa da nossa culpa, mas por causa do nosso sentimento de desconexão, por causa dessa nossa percepção, muitas vezes equivocada, de que a gente não pode. É aquela tal história, né? Aquela frase que hoje em dia se fala, e tal pessoa, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Né, e criou tal coisa, e realizou tal coisa, porque eu não sabia que era impossível. Então é mais ou menos assim. Quando a gente põe na nossa cabeça que a gente não pode se conectar com Deus, que a gente não pode sentir a presença de Deus dentro da gente por causa de nossos erros, por causa de nossas impurezas, por causa de nossos pensamentos, a gente está criando uma divisão que não existe de verdade, que é uma ilusão. Então, por causa dessa ilusão, a gente não consegue se conectar, porque é a gente mesmo que está barrando. Não é que Deus não esteja estendendo a mão pra gente, ele está o tempo todo com a mão ali parada, estendida, falando, vem, é só me dar a sua mão que aí a conexão acontece. Mas a gente fica, não, porque eu não posso, porque eu fiz isso, porque eu falei isso, porque eu segui esse caminho e agora já era, e agora minha vida está perdida. E a gente vive no drama, e a gente vive na mágoa, e fica se revirando na própria culpa, se revirando no rancor, e a gente não consegue liberar essa conexão que já existe. A gente não consegue abrir os olhos e enxergar que o Criador está com a mão estendida para a gente o tempo todo, por causa dessa nossa culpa, por causa dessa nossa cobrança de perfeição o tempo inteiro. Então, independente dos recursos que a gente tem nesse momento, independente do nível de consciência que a gente tem nesse momento, independente das nossas limitações, independente do nível de consciência que a gente tem, da forma como a gente pensa, das nossas crenças, independente da nossa forma corpórea, se eu sou mais alto, se eu sou mais baixo, se eu sou mais magro, se eu sou mais gordo, independente dessas coisas externas, a conexão comigo mesmo ela é possível. E, consequentemente, a conexão com o divino em mim também é possível. Agora, nesse momento.
Eu não preciso fazer algo para chegar em algum lugar, para então eu merecer essa conexão. Essa conexão é me dada no momento que eu existo. No momento que eu passei a existir, seja no corpo, seja fora do corpo, seja como espírito, seja como alma, seja, sei lá, como seja a nomenclatura que você dê, ou seja a crença que você tenha sobre isso, no momento que você passa a existir, essa conexão ela existe também. Você acaba merecendo. Só pelo fato de existir, você merece. Então, independente do seu estado atual, independente dos problemas que existem fora de você, independente dos aparentes problemas que existem dentro de você, apesar das suas limitações, apesar da insegurança, do medo, da ansiedade, dos dias de sofrimento e de dor que parecem não ter fim, nesse momento você pode se conectar com o Criador. O problema é que o que muitas vezes está fazendo com que você sinta que você não pode, que você não consegue, é você mesmo, é a sua própria mente. Por isso que a gente precisa ter momentos no nosso dia a dia, e por isso que eu falo de meditação, que a gente tem esses momentos onde a gente tira a mente da frente. Porque muitas vezes o que dá essa ilusão de que a gente não pode se conectar com o Criador é a mente. Porque a mente ela entra na frente e ela começa a tagarelar. Ela fala, você não pode, porque você não é digno, porque você é um pecador, porque você não é santo, porque você ainda não é bom o suficiente. E começa a jogar esses pensamentos. E aí a mente vai sendo uma barreira para essa conexão. Por isso que a gente precisa desses momentos de meditação, de silêncio interno, para que a gente consiga tirar a mente da frente e perceber que essa conexão já é possível. E aí, a única coisa que a gente precisa é ter uma mente tranquila, ter uma mente silente, é ter uma mente em silêncio para essa conexão existir. Por isso que eu falo de meditação para vocês. E embora seja muito difícil colocá-la em prática no início, porque a gente está habituado a colocar a mente na frente de tudo na nossa vida, com o tempo e com a prática, a gente tem disciplina. Se a gente não tem, a gente aprende a criá-la, né? Mas se a gente não tem disciplina, se a gente ainda não conseguiu colocá-la, que a gente se esforce um pouco, tenha um pouco mais de disciplina, tenha um pouco mais de empenho para que a gente possa instaurar isso na nossa vida. Para a gente poder perceber que essa conexão ela é possível o tempo todo. Então, a diferença do iluminado para a gente, por exemplo, é que ele sabe que a qualquer momento ele é possível essa conexão. Então, ele simplesmente está conectado, é esse fato. Ele não tem barreiras para a conexão. A mente dele não está na frente, barrando a conexão. Ele usa a mente quando necessita, mas quando não, a mente está ali, passiva, quieta, tranquila. E é isso que a gente veio aprender nessa encarnação, é isso que a gente veio aprender nas vidas sucessivas. É através do falso, através da tagarelice da mente que a gente vai aprender a ir pro outro oposto, né? Que a gente vai aprender a ir pro outro polo. E aí a gente vai conseguir se conectar com a nossa essência independente das situações externas. Porque a gente teve esse treino ao longo das existências de se identificar com a mente, achar que a gente é só a mente, da gente ter essa ideia de que nós somos os nossos erros, de que só a sombra é real. Então a gente teve várias existências acreditando nisso, para então a gente depois perceber que na verdade a conexão ela é possível o tempo inteiro e que o que é ilusão é o pensamento, é a sombra, é a escuridão. Porque a luz já é possível nesse momento, a conexão com o divino dentro da gente já é possível. E a ilusão é exatamente aquilo que até então a gente acreditava que era verdadeiro. Mas isso é convicção, a gente precisa de experiências, a gente precisa criar esses momentos na nossa vida de meditação, de silêncio interior, para a gente conseguir ouvir os sussurros de Deus que Ele dá o tempo todo dentro do nosso coração. Então, a gente precisa acalmar a nossa mente. A gente precisa deixar a mente de lado, estar em um estado de atenção plena o máximo possível, cada vez mais trazer a consciência para a nossa vida, para que a gente consiga ouvir os sussurros de Deus dentro do nosso coração. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.